Salve, salve, rapaziada! O tema do podcast de hoje será sobre o golpista do Tinder. Ou seja, nós iremos falar sobre esse documentário, enfim, um filme que a Netflix lançou na sua plataforma sobre o Tinder Swindler, ou seja, o cara que dava o golpe nas mulheradas, ou seja, que ainda está dando o golpe nas mulheradas, porque na verdade esse cara tá solto. Até o período aí que a Netflix lançou esse documentário, o cara tá nas ruas, tá no game. E será interessante, rapaziada, o podcast de hoje, até porque muitos dos pontos que nós iremos falar aqui no podcast é o que eu já venho comentando há muito tempo, há mais de um ano aí no nosso canal, na comunidade The Bible for Men. E é o que a gente fala ainda na comunidade RP. Ou seja, as mulheres, rapaziada, elas gostam de jogar o jogo. Muitas delas irão dizer, não é assim tal, mas as mulheres gostam desse mundo de fantasia, ou seja, o mundo da Disney. Essa é a realidade. Então, no podcast de hoje nós iremos falar sobre esse caso e nós iremos explicar com detalhe o porquê ele teve sucesso e qualquer um outro homem do passado ou até no futuro terá sucesso. Vamos dizer um sucesso, não que isso seja bacana, não que isso seja legal, porém o sucesso naquilo que ele queria ter feito, naquilo que ele estava planejando e programando. Porque as mulheres, ela têm a sua biologia, ou seja, a máquina humana ela não muda. Então esse condicionamento moderno fala para as mulheradas que elas são mulheres empoderadas, são independentes e tal, toda essa resenha, porém, então ela sempre está em busca desse cara que tem uma mentalidade alfa. A gente vê nos documentários, na televisão, ou seja, 50 tons de cinza, 365 DNI. Agora esse cara, ou seja, é real. Então esse cara, ele tinha um plano. Ele pegou o personagem, pegou a história e trabalhou na mente das mulheradas. Então é sobre isso que nós iremos falar, rapaziada. Primeiro, vamos deixar bem claro que se fosse algum homem que tivesse, ou seja, tido levado um golpe, o golpe do baú, a mídia não tava nem aí, ou seja, não iria fazer nenhuma série especial, nenhum filme por esse cara, até porque dia a dia os caras esfolados, pelas mulheradas. As mulheradas passam batom, brinco, comissão de frente, comissão de fundo, é toda enganação, é toda uma resenha, para que ela possa, ou seja, extrair recursos dos homens. E ninguém fala nada, isso é normal para a sociedade, na nossa cultura, enfim, em todos os lugares. E isso é mundial. E isso prova para vocês que nós estamos em um condicionamento moderno na qual o imperativo feminino é que domina. É ele que joga as cartas. Se a mulher for afligida, ou seja, for manipulada ou tomar algum golpe, isso não é aceito de qualquer forma. Ou seja, até os homens irão contra os homens. Não que eu estou a favor desse cara, muito pelo contrário. O que eu passo na comunidade The Bible for Men é para que você possa entender as fases das mulheres, assim como diz o Rollo Tomassi ali no seu segundo livro, Preventive Medicine, ou seja, a medicina preventiva, para que você possa jogar o jogo de acordo. E lógico, o jogo tem que ser jogado ao seu favor, porém você não deve ter um plano maquiavélico. O que acontece é que ele usou esse Dark Triad, que é o narcisismo, o maquiavelismo e essa parte psicopata, e montou o seu personagem e jogou na história. E as mulheres, elas gostam de ter esse mundo de fantasia, ou seja, esse mundo da Disney. As mulheres gostam de jogar o jogo, como eu falei, a mulher não quer saber como é que a salsicha é feita, ela só quer a salsicha, ela quer jogar o jogo. Então o homem, ele é esfolado todos os dias, diariamente. Então tem um show também chamado 90 Days of Fiancé, ou seja, 90 dias ali de namoro e tal. O cara, ele vai para um país de terceiro mundo, por exemplo, na Ásia, aí ele busca uma esposa e tal, a esposa, enfim, usa ele como beta provedor, esfola ele, depois, enfim, divórcio e tal, toma o dinheiro do cara, e o cara fica desolado, E a mídia dá risada, as mulheradas acham romântico e tal, e sempre foi assim, e é assim. Agora, o que é interessante é que todos se comoveram com a história dessas mulheres, ou seja, o que aconteceu com ela. Porém, o que eu quero chamar a atenção nesse podcast, rapaziada, é a estratégia desse golpista, ou seja, o alvo.
E a estratégia dele deu certo. O nome desse cara no documentário é Simon. Então Simon, ele se passava por um proprietário de uma empresa de diamantes. Ou seja, ele fazia parte de uma família super poderosa. O pai dele era dono dessa empresa, enfim. Ele, como herdeiro e proprietário, era um cara muito rico. E ele mostrava isso, ou seja, mostrou, o documentário foi um documentário bem feito, um filme bem feito e tal. E ele colocou tudo junto. E ele colocou as figurinhas de acordo, cronologicamente. Ou seja, ele tinha um Instagram que tinha mais de 100 mil. Então, ou seja, seu lifestyle, todo o seu estilo de vida e tal, um helicóptero ali, carros importados e tal, seguranças e aquelas viagens para Dubai. E quando eu falei sobre o alvo, ou seja, as mulheres, são as mulheres que estavam na fase de epifania. As mulheradas, elas têm a fase, ou seja, de festa, né? Só balada. Depois tem a fase da epifania e pós-epifania. E o wall. Então, para que vocês possam entender, a mulher nessa fase, ela já rodou o carrossel. Ou seja, entre os 27 aos seus 30, 35 anos, que era o alvo dele ali. Então ela tá pronta para encontrar o beta provedor, principalmente se for um cara shed, ou seja, montado na grana, que era o caso dele. Era um cara jovem, shed, montado na grana, parecia o cara do 50 tons de cinzas, né? O Grey, Christian Grey. Ou seja, é o Príncipe Encantado, aquele filme da Disney, o mundo mágico. Agora, a mulher, ela não casa com um homem, ela casa com o estilo de vida que esse homem provê para ela, que esse homem irá dar para ela. Então é isso que você tem que ter em mente, rapaziada. Então a mulher, ela também tem um alvo ali no seu período, na fase de epifania e o wall. Ou seja, ela não quer qualquer um. E o interessante é que uma delas estava no Tinder há 7 anos. Vai vendo, há 7 anos. E quando o entrevistador pegou o telefone dela e tal, e fez o filtro e fez essa contagem de 7 anos, quantos match ela teve durante esse período, mais de 1000 match ela teve. Lógico que as mulheradas têm muito flake, enfim, elas não vão em todos os encontros, em todos os match e tal, mas com certeza ela tinha 2, 3 dígitos aí na sua conta, certo? Então ela é bem rodada. Então quando ela já rodou o carrossel, ou seja, rodou a banca, está ali no seu período de fase de epifania e ela precisa desse beta provedor, ou seja, para ter uma família e tal, encontra esse cara, é perfeito, é o par perfeito para ela. Uma delas até falou que o ex-namorado dela era também um cara que tinha uma empresa de diamante. Ela até ficou surpresa, nossa, outro. E uma outra falou que, quando eu encontrei com ele até não fazia meu tipo, ou seja, ele era baixo. O cara era baixo, porém, o dinheiro cobriu a estatura dele. Então não importa, o cara tinha grana, é isso que eu preciso. Então a mulherada, ela não casa com o cara, ela casa com o que o cara irá prover. Não ama quem você é, ela ama o que você é. Isso é importante saber. Então ela tem esse solipsismo enraizado nela. Agora, o interessante é que, ou seja, o alvo desse cara, do Simon, não era as garotas que estavam no seu pico de VSM, entre os seus 21, 22, 23 anos, 25, não. Ou seja, os seus 35, seus 30, 35 e tal, esse era o alvo. Por quê? Porque ela estava com o relógio ali, ó. Tic, 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 tic. Então, ele sabendo disso, ele fazia um roteiro, uma história. Então ele usava esse roteiro com as mesmas. Ou seja, era só copiava e colava. Eram as mesmas figurinhas. Todo o roteiro histórico que ele já tinha com uma garota, ele fazia com a outra. Com essas minas que estavam pós-wall. Ou seja, qual era o roteiro que ele fazia? Primeiro, ele gastava o dinheiro com elas, certo? Ele até, quando a primeira garota viu que o cara tava no iate, depois eles estavam no helicóptero e tal, ele falou que tinha uma viagem pra ir pra Londres, mas ele queria encontrar com ela naquele dia. Então ele já deu o endereço do hotel, ela pesquisou o hotel era bacana. Ou seja, ela não tem tempo a perder. A hipergamia, rapaziada, ela não pode esperar. Principalmente ela não tá ali nos seus 23 anos. Ou seja, que tem vários, ela tem opção. Não, ela não pode esperar.
Então, essa ansiedade de competição que ele fez trabalhando com a mente da mulher, se você não sabe o que é ansiedade de competição, você pode pesquisar no nosso canal, nós temos uma playlist falando sobre Dread Game. Então, a mulher, quando ela sabe que ela pode perder você a qualquer momento, então aquela urgência nela levanta uma atração. Essa faixa etária de mulher, que já está ali no fim ali da epifania, ou seja, estava próximo ao wall, ela não pode perder tempo, porque outra mulher pode ter esse cara. E uma mina que está no seu pico de VSM, ela não tá nem aí. Muitas das vezes ela tem várias opções. Se ela perder, tem outro. Então ele começou a trabalhar nesse emocional da mulher. Então ele gastou dinheiro com ela. Depois ele construía a confiança. Aí depois ele fazia o que? O love bomb, né? Que eu te amo e tal, vamos casar, vamos ter filhos e tal. Mandando mensagem diariamente, telefonemas. Então ele vai construindo essa conexão com a mulher. Isso no período de 30 dias. E a mulher fica gamada, apaixonada por ele, porque acha que é todo esse filme da Disney. Então logo depois que ele construiu tudo isso, todo esse contexto, essa história da Disney, o que ele faz? Ele começa a mandar fotos, ou seja, mensagens de pessoas que estavam atrás dele, estavam querendo matar ele e o segurança dele. Ou seja, ele até mandou uma foto do segurança tal, com um corte na cabeça. E ela ficava desesperada, ou seja, a mulher agora, todo aquele cenário bonito, ou seja, aquele homem charmoso, com dinheiro, tal, vamos ter uma família, toda aquela história legal da Disney se transformou num pesadelo. O sonho se transformou num pesadelo, ou seja, aqueles altos e baixos, montanha-russa no relacionamento, o que a mulher precisa. Eu sempre falo aqui, rapaziada, nesse podcast, você pode fazer quase tudo com a mulher. O que você não pode fazer é deixar ela entediada. Ou seja, você não pode ser aquele cara perfeito, o cara certinho. Porque o cara perfeito é chato. Perfeição é chato. A mulher tem que ter essas ondas de emoções. Então se a mulher, se você não causar isso, ela irá causar. E se você não entender, ela irá buscar essas emoções com um alpha shed. Por isso que muitas mulheres têm esse síndrome do Estocolmo. Ou seja, os caras abusa das mulheradas e ela retorna com o cara, com o abusador. Eu não estou dizendo que isso é certo, isso é bacana, mas isso é na psique da mulher. Ou seja, a mulher quer transformar esse Frankenstein, ou seja, esse Shrek. Então é isso que ela acredita. E uma das mulheres até falou sobre a Bela e a Fera, tal, contando a história. Para que você possa ter em mente, as mulheradas gostam de drama. Todas gostam de drama, de uma forma ou de outra. Se o relacionamento é perfeito, ela vai buscar isso em seriados, em filmes. É por isso que os 50 Tons de Cinza estourou. E até as mulheres evangélicas, enfim, cristãs, assistiam isso. Muitos caras falam, minha mulher não é assim, ela é cristã e tal. Vai ver as novelas. As mulheradas não vê a hora de terminar o culto pra assistir as novelas, pô. Então você precisa levantar o seu game, você precisa entender a natureza feminina. Então esse cara, ele pegou um alvo correto, ou seja, um país de primeiro mundo, porque as mulheradas aqui na Escandinávia, elas têm o poder, ou seja, de barganha, são mulheres bonitas, porém essas mulheres, elas eram medianas, estavam na wall. Então pegava os recursos dessas mulheres que já estavam pós-epifania e gastava com as minas na fase de festa. Então, rapaziada, o que você precisa tirar desse seriado, desse filme, desse documentário, enfim, eu creio que é bacana você assistir com a lente da Red Pill e entender as fases das mulheres. Ou seja, o que as mulheres respondem. As mulheradas, ela não quer casar com um homem, ela quer casar com estilo de vida. E as mulheradas que estão na sua fase de festa, elas não estão nem aí para um relacionamento de longo termo. Porém, essas mulheres que estão na epifania, elas estão desesperadas para encontrar esse beta provedor que irá cobrir, ou seja, o seu estilo de vida, para que ela possa ter uma família, para que ela possa ter filhos, enfim. E depois ela esfolar esse cara. Independente se esse cara é baixo ou não é o meu estilo, não é o meu tipo, eu irei ficar com ele. Por quê? Porque ele tem o que eu quero, que é o estilo de vida. Então, rapaziada, tá aí. Essa é a minha opinião em relação a esse documentário. Então deixa um joinha, deixa seu comentário o que você achou desse seriado, se você assistiu. Se você não assistiu, assiste também, enfim. E se é a primeira vez que você está participando do nosso podcast, se inscreva no canal, acompanhe a gente no Spotify, Google Podcasts, iTunes. Rapaziada, lembre-se, peso, grana, game, frame. Um abraço, até mais, fica na paz.